Política local. Manuel Pisco, Ivan Gonçalves e Paulo Ribeiro analisam a atividade municipal na região. Política local. Política local. Política local. Bom dia, bem-vindos a mais uma edição de Política Local, o programa de análise da atividade municipal, autárquica, com Manuel Pisco, Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, eleito pela CDU, Ivan Gonçalves, Presidente da Assembleia Municipal de Almada, eleito pelo PS, e Paulo Ribeiro, vereador do PSD no município de Palmela. Hoje temos 3 temas previstos para analisarmos. O Centro de Saúde do Viso em Setúbal tem dado polémica por causa do amianto. Os profissionais de saúde que lá trabalham queixam-se de elevada incidência de cancro nos últimos anos. O Ministério da Saúde diz que os estudos indicam que não há pó no ar, que essa cobertura não está a largar partículas, mas ainda assim o Ministro da Saúde, questionado pelo PSD, disse esta semana que ordenou a cobertura do edifício, a substituição da cobertura. O autarca de Setúbal, André Martins, pede novos estudos e faz depender a aceitação do edifício, a posse desse edifício, ao abrigo de transferência de competências, do resultado desses novos estudos. A Câmara de Setúbal concluiu o realojamento da Quinta da Parvoíce, o último bairro de barracas do concelho, e o autarca de Palmela, Álvaro Amaro, reuniu com o Ministro da Administração Interna e obteve a garantia de que a construção do novo posto da GNR do Poceirão é para avançar. Começamos pelo primeiro dos temas que apontei, o Centro de Saúde do Viso em Setúbal, e começamos por Paulo Ribeiro. Foi precisamente o PSD, através do deputado Nuno de Carvalho, que colocou esta questão na Assembleia da República ao Ministro, e na resposta o Ministro informou que tinha ordenado a substituição daquela cobertura. Como é que tem acompanhado este caso, Paulo Ribeiro? Bem, bom dia a todos. Aqui hoje à distância, aqui aproveitar as férias, mas não é um gosto estar convosco. Bom dia aos presentes e a quem nos ouve. Bem, de facto, este foi um problema que foi em primeira fase levantado pelos nossos vereadores na reunião de Câmara Municipal e mais tarde pelos nossos deputados na Assembleia da República. O Centro de Saúde do Viso tem vários problemas e um deles é a cobertura em amianto, com os problemas que são conhecidos para a saúde. Têm-nos sido feitos chegar vários relatos de problemas oncológicos em quem ali trabalha ou trabalhou, mas não só isso. Além de todos os problemas que são normais, que são infelizmente nos últimos tempos estão-se a tornar normais no nosso Serviço Nacional de Saúde, aquele tem, além da cobertura em amianto, o que acontece é que cada vez mais, por exemplo, quando chove, são poucos os locais do centro de saúde onde não chove no seu interior, porque de facto aquilo aquele telhado deixa passar água em muitos pontos do mesmo. E, portanto, fizemos o alerta ao Ministério da Saúde. Eu espero que não fosse uma surpresa para eles, mas ainda assim, até agora, a única coisa que se tem é uma resposta do Sr. Ministro a dizer que vão resolver o problema. Bem, isto é uma resposta. O Sr. Ministro está há 9 meses, quer dizer, o Governo está há 8 anos à frente dos destinos do país, e a resposta deles é sempre que estão atentos e que vão resolver. E o Sr. Ministro, sempre com aquele ar simpático e com umas larachas pelo meio, vai dizendo o mesmo, mas o que é um facto é que ainda não está resolvido. Problema diferente, e questão diferente, é depois aquela questão que a autarquia de Setúbal faz depender a aceitação e a assinatura do auto de transferência de competências da saúde da resolução deste problema. E eu aqui digo-lhe com toda a sinceridade, eu faria o mesmo se fosse Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, porque percebe-se que a Administração Central, o Governo, se querem livrar destes equipamentos, transferindo para as autarquias os encargos com a sua manutenção, mas é bom que entreguem os equipamentos num estado bom de conservação, para que não seja a autarquia a ficar onerada com aquilo que é o gasto
para a sua remodelação, para a sua manutenção e para resolver os problemas que ele tem. E, portanto, em conclusão, eu diria que é bom que esta obra se faça e se faça rapidamente. Não há razão, tendo em conta o excedente orçamental que nós vamos assistindo, que são notícia todos os dias, não há razão para que esta obra não se dê a prioridade necessária, até para que se aproveite este período estival para que a obra seja feita o mais rapidamente possível, para que não voltemos a ter não só o problema quando vier a chuva, mas também os problemas de saúde que traz uma cobertura daquele material. Manuel Pisco, não sei se teve a oportunidade de ler a resposta do Ministro, onde anuncia que ordenou a substituição da cobertura. O gabinete do Ministro diz que foi tomada essa medida, mas que ainda assim nem haveria grande necessidade. Pois, a resposta é uma resposta rápida, não é? Este Ministro tem assim este estilo. Ele resolve os problemas rapidamente, ele faz encerramento de valências de um hospital para o outro e transitam as pessoas, e depois, quando alguém precisa de ir a uma urgência no hospital, vai para outro lado qualquer, e ele resolve isto com alguma facilidade, assim momentaneamente. O problema é que são um problema atrasado. A história da cobertura de amianto é um problema atrasado. É equipamentos que são do Governo e que estão em processo de transferência para as autarquias. Portanto, eu acho que, com realismo, o que é de esperar é que, mais uma vez, tenha que ser a Câmara a suportar os encargos da obra. Não tenho grandes dúvidas sobre isso. Portanto, isso não está orçamentado no Ministério da Saúde, não é? Esses procedimentos, agora, antes de esperar, estamos quase a meio do ano, espera-se pelo orçamento do final do ano para cabimentar obras desse tipo. Provavelmente esta obra é capaz de explotar outros problemas noutros lados, não é? Mas pronto, é evidente que isso, sempre ouvimos dizer que quando o amianto não está em decomposição ou não há poeiras, e até algumas soluções têm sido de encapsulamento do amianto, não é? Cada caso é um caso. Agora, quando são referidas situações concretas de doenças cuja origem é sempre difícil, julgo eu, de determinar, não é? Mas que se associa a um local de trabalho, não há que olhar para trás, é mesmo que fazer a obra. E os estudos já são relativamente antigos também, os estudos existentes. Pois é isso, as coisas não se está constantemente a verificar se já estão a libertar-se poeiras, se não estão, quer dizer, isso é uma coisa que, enfim, julgo que terá sido feita uma verificação agora recentemente a propósito desta questão que foi levantada, não é? Desta polémica, não é? Pronto, mas o que eu antecipo é que isto é capaz de ser mais uma obra que tenha que ir às costas do município, não é? Que cada vez mais já não são municípios, são as tais repúblicas municipais, com que o país vai estando pulverizado, se é que queremos ver os problemas dos equipamentos, das instalações e os problemas das populações resolvidos, não é? Cada vez mais são as câmaras. Claro que o Presidente da Câmara toma a atitude lógica, não é? O André Martins diz, muito bem, agora têm que me garantir que isto vem em condições, não é? Provavelmente o que vão garantir é que vem com, enfim, a promessa de um financiamento com os custos que por metro quadrado, que era o seu limite, não é? Em que a Câmara vai ter que pôr o resto para a obra se fazer. É o que eu estou a antecipar, porque é o costume. Ivan Gonçalves, como é que vê a resposta do Ministro perante este caso? Bom, antes de mais, muito bom dia a todos os presentes e todos os que nos ouvem lá em casa. Bom, eu diria que, e respondendo em primeiro lugar àquilo que o Manuel Pisco refere, não há nenhum dado. Aliás, aquilo que o Ministério da Saúde vem dizer é que vai substituir a cobertura, e portanto esta antecipação que o Manuel está a fazer relativamente a quem é que no fim de contas terá que pagar a obra, acho, pronto, é uma antecipação, mas só é um estado de espírito, não temos dados nenhuns para concluir isso. Agora, diria que aquilo que se exige aos políticos é de sempre, mas hoje em dia, até sabendo o tempo em que vivemos, é alguma responsabilidade na forma como abordamos, no fundo, estes temas. E acho que a forma como os senhores deputados do PSD abordaram este tema é de uma ligeireza que a mim me deixa particularmente, não sei, não diria chocado, mas acho que é de forma muito ligeira, porque aquilo que é preciso, estamos a falar de casos sérios, de pessoas que, pelos vistos, que tiveram doentes, uma particular incidência por cancro, mas quer dizer que é uma percepção que existe entre os trabalhadores, que é legítima,
Há receios de que possa estar associado a esta questão do amianto, mas existindo esses receios, o que é preciso é que os técnicos percebam se existe essa contaminação ou não. Até agora todos os estudos nos dizem que não, que o amianto está encapsulado. Portanto, como vocês todos sabem, e talvez os nossos ouvintes também saibam, o amianto é perigoso, mas é perigoso se estiver desfeito, se estiver em perfeitas condições, não, porque a contaminação ou os danos para a saúde causam-se através da sua contaminação pelo ar, pelas partículas. Pela forma como as partículas entram no corpo humano. E, portanto, por isso é que há muitos casos em que é preferível não mexer no amianto que existe nas instalações. Ora, estas coisas não se fazem, diria eu, ou pelo menos não se lança assim um alerta destes para a opinião pública apenas por um achismo. É preciso ter dados concretos que possam sustentar este tipo de posições. E, portanto, a minha primeira nota era precisamente para isso, que acho que os senhores deputados do PSD, na ânsia de tentar fazer uma notícia, deram aqui um passo maior que a perna e não ajudam em nada a que existe alguma tranquilidade na opinião pública, que é todo desejado. Ainda assim, aquilo que o Sr. Ministro e o Ministério da Saúde vêm dizer é: não existe nenhum perigo no imediato, e essa é uma boa notícia para todos nós, é que aquelas instalações estão em boas condições, mas lá está, essa é uma questão que tem que ser avaliada pelos técnicos. Eu não sou técnico, não sou engenheiro civil e, portanto, não consigo sequer perceber se o amianto está em boas condições ou não. Já ouvi até outras teorias, é que o amianto que existe naquela cobertura está em valores, é reduzidíssimo e, portanto, nem sequer constituir um problema, mas eu não sei. Portanto, espero que os técnicos nos deem essas informações, e é isso que o Ministério da Saúde vem dizer, é os técnicos que dizem, segundo os estudos sérios, credíveis, científicos foram feitos, é que não há esse perigo. Mas que, existindo amianto naquela cobertura, o Ministério da Saúde o que vai fazer é trabalhar para remover aquela cobertura em todas as condições de segurança, porque é isso também, essa é uma das grandes dificuldades da remoção do amianto, é fazê-lo em condições de segurança. E, portanto, desse ponto de vista, acho que o Ministério da Saúde está a fazer aquilo que deve fazer. É, por um lado, sossegar as pessoas, tendo em conta o alarme social que foi criado pelos senhores deputados do PSD, e depois dizer que, independentemente da questão, se está em boas condições ou em más condições, e como existem planos, e este governo tem lançado vários planos para remover o amianto na administração pública, em particular nas escolas, aquilo que o governo vai fazer é também, neste caso, remover o amianto que ainda exista ali na cobertura. E, portanto, acho que o Ministério da Saúde, ou neste caso o Ministro da Saúde, esteve bem. Agora é preciso é que concretize esta mesma remoção. E já quanto à posição do autarca André Martins de não assinar o auto de consignação de transferência da posse daquele edifício sem ver este problema resolvido, parece-lhe razoável? Bom, isto de facto é uma instrumentalização política que está a ser feita deste tema pelo Sr. Presidente de Câmara, mas não é nada de novo, não é nada de novo neste Presidente de Câmara, nem é nada de novo nos autarcas da CDU, que são contra a descentralização. E, portanto, qualquer questão que possa ser usada para colocar entraves na descentralização, vão usá-la, têm-na usado, e pronto, neste caso é o amianto do telhado. Bom, podia ser outro qualquer, como também temos visto ao longo dos últimos meses, enfim, mas isso não digo que não seja legítimo, é o refletivo da posição que a CDU, e em particular o PCP, tem de oposição à descentralização, que depois também tem muitas outras consequências. Já vamos falar até daqui a pouco da questão da habitação, e também toca nesse tema, tem a ver com a forma como a CDU vê o exercício do poder local, que é diferente daquele que o Partido Socialista entende que deve ser a atitude dos autarcas e o exercício dos deveres e dos poderes das autarquias. Imagino que existe aqui um desejo de réplica tanto da parte do PSD como da CDU. Começamos por Paulo Ribeiro, porque por ordem da referência, Paulo Ribeiro, o Ivan Gonçalves estava aqui a censurar a conduta do PSD neste caso. Imagino que queira contestar essa perspectiva. Naturalmente, eu acho alguma piada a forma como o Ivan Gonçalves se referiu
ao que os deputados do PSD disseram. Os deputados do PSD disseram, e muito bem, o que se passa naquele centro de saúde. E o que se passa naquele centro de saúde é um telhado que mete água, um telhado que é em fibrocimento. Primeiro aspecto. Isto são dois factos. Outro facto. Naquele centro de saúde, entre médicos, enfermeiros e outros trabalhadores, houve nos últimos tempos, nos últimos anos, 5 casos de doenças oncológicas. O que os deputados do PSD perguntaram, e bem, é se isto tinha alguma relação e quais eram os estudos e os pareceres que o Ministério da Saúde tinham relativamente à análise que foi feita daquele equipamento. E pediram para mostrar. Ora, o Sr. Ministro da Saúde, como diria o Manuel Pisco, naquele estilo ligeiro que lhe é característico, sempre com um sorriso nos lábios e sempre pronto para resolver todos os problemas e não resolver nenhum, veio dizer: há um estudo de 2016 que está tudo bem. Mas ainda assim, mas não mostra o estudo. Curioso, porque o que foi pedido pelos deputados do PSD foi precisamente que fizesse chegar os pareceres, os estudos que foram feitos sobre aquele equipamento. Ele depois vem dizer outra coisa até, que quer exterior, quer internamente, aquele equipamento, aquelas placas de fibrocimento, continuam isoladas. Portanto, encapsuladas. Exatamente. Estava a gostar de dizer a palavra. Obrigado, Ivan. Portanto, acontece a todos. E portanto, o que acontece aqui é que acho estranho que ele diga isso, mas que ao mesmo tempo aquilo deixa entrar água. Significa que há ali algumas zonas onde não deve haver esse isolamento. Mas mas retomando, o que lhe foi dito foi precisamente pedir o estudo, o parecer, para que pudéssemos averiguar desta suspeita que pode acontecer, que acontece nos trabalhadores daquele centro de saúde. E isso não foi mostrado. Foi uma resposta muito simples do Sr. Ministro. Do Sr. Ministro, há pouco o Paulo, desculpe interromper. Desculpe interromper, Paulo. Há pouco, quando estava a dizer a contestar algumas afirmações, percebeu-se que era do Ministro, mas referiu que eram de Manuel Pisco. Enganou-se no nome. Manuel Pizarro. Não, como o Manuel Pisco disse relativamente ao Sr. Ministro de serem ligeiras. Então fui eu que terei entendido mal. Peço desculpa. Também posso ter enganado. Está certo. O Manuel Pisco era no sentido de concordar que de forma ligeira, como o Sr. Ministro respondeu, não nos resolve o problema. Disse bem. Nos tranquiliza. Claro, disse agora, bem. Mais do que isso, há aqui outro pormenor que é interessante. A questão da descentralização e a questão eu nem ponho em causa o que diz o Ivan relativamente à CDU e ao Partido Comunista serem contra a descentralização, porque para eles é muito mais fácil continuarem a criticar a administração central do que resolverem os problemas. Não ponho isso em causa. Agora, o problema é que o Partido Socialista lhes dá aso a isso. E os próprios autarcas do PSD, que são favoráveis à descentralização, e o PSD têm, ao longo deste processo moroso, cheio de incongruências, cheio de problemas, têm levantado e alertado para vários problemas que têm acontecido e, portanto, se o Partido Socialista tem esta noção que os autarcas da CDU não querem a descentralização, ora, o Partido Socialista tudo tem feito para lhes dar razão e para lhes dar argumentos para eles não quererem a descentralização. Ainda esta semana soubemos, não tem a ver diretamente com a saúde, mas o que se passa aqui, passar-se-á com certeza na ação social e passar-se-á também na saúde, mas tem a ver com a educação. Soube-se esta semana que o Governo tem em atraso 130 milhões de euros para pagar às autarquias.
no âmbito das transferências de competências na área da educação. Ora, isto é muito dinheiro. Isto é muito dinheiro e, naturalmente, que põe em causa não só o equilíbrio financeiro das autarquias, como principalmente as respostas aos cidadãos nesta matéria. E, portanto, eu não posso deixar e volto a frisá-lo, que com exemplos destes, da forma como o Governo vai trabalhando, se vai atrasando nos pagamentos, em todas as áreas, e neste caso, soubemos esta semana relativamente à educação e à transferência de competências na área da educação. Eu compreendo que um autarca diga: os senhores resolvem este problema antes de me transferirem os equipamentos, ou eu não assino o auto de transferência de competências nesta área. Eu compreendo muito bem, porque é a única hipótese que ele tem, porque ele a seguir vai ficar ao sabor das promessas vãs do Governo e daquela conversa ligeira do Governo que isto está quase a vir, isto vem aí, e depois esbarra no Ministério das Finanças com as suas famosas cativações. Aliás, um ex-ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, esta semana, dizia muito bem: o Ministro da Saúde não tem força, e ele pensava que ele tivesse peso político para se impor dentro do Governo e para fazer aquilo que é necessário para voltar a dar dignidade ao Serviço Nacional de Saúde, e pelos vistos não tem. Portanto, eu desse ponto de vista, eu se fosse Presidente da Câmara, faria a mesma coisa. Manuel Pisco, para responder às afirmações de Ivan Gonçalves de que isto é má vontade da CDU quanto à descentralização, o não aceitar a transferência da posse do edifício sem ver esta situação do amianto esclarecida ou resolvida. Eu sou completamente, totalmente tolerante às opiniões. Toda a gente tem direito a ter opiniões, e portanto é um direito que resulta de liberdade conquistada, essas coisas todas e tal. Mas depois, umas têm um valor, outras têm outro. Há opiniões com fundamento e há opiniões sem fundamento. As opiniões que têm fundamento têm um valor e são consideráveis e têm que ser consideradas mesmo que os argumentos sejam contrários aos nossos, não é? A que não têm fundamento e que são contra a realidade já valem pouquinho ou quase nada. E eu lamento sinceramente ver o Ivan sistematicamente nesta atitude defensiva, que me puxa logo da colata atrás e descarrega logo as munições que tem, ou sobre a CDU, que não quer aceitar a descentralização, o que é falso. É que eu, contra as falsidades e a injustiça, sou muito sensível e não deixo de reagir, reajo sempre. Isso é falso. A CDU, aliás, hoje a prova está à vista de toda a gente, não é? A CDU tem sempre feito uma resistência à transferência de competências sem condições. É alijar as competências, sobretudo as competências sociais do Estado, para cima das câmaras, e não lhes dar os meios financeiros e técnicos para eles serem bem desempenhados. Mas as câmaras querem as competências e os meios, porque sabem que são capazes de fazer melhor do que o Governo, que está lá distante dos problemas das pessoas e das vilas e das aldeias. Não há essa dúvida nenhuma sobre isso. E tanto que não há, que hoje temos, independentemente de ser da CDU, todos os municípios em geral a reclamarem por este atraso, indefinições e esta falta de cumprimento, não é, que o Governo tem estado a fazer este processo de transferência à força, portanto, sem condições. Essa é a realidade que temos perante os olhos. Isto não admite uma resposta de um partido ou de um governo que está em maioria e que só tem como argumentos perante os problemas dizer que os outros são contra, e por isso é que tem esta posição. Portanto, diz, causou alarmismo, o que o PSD fez causou alarmismo. Até, mas se há 5 casos de cancro num universo de trabalhadores, podem ser 10 ou 15, não são mais, não é? Não é de considerar isso um problema, não é de fazer uma prevenção. Até porque qual é o número partido qual? De 20 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas? Não há um número. Se há um conjunto de casos associados a um local de trabalho, a questão deve-se pôr. Afinal, o estudo parece que é de 2016. Mas há algum estudo recente para ver a condição em que está? Portanto, entre esse alarmismo e esta alijar de responsabilidade sistemática, que é a pedra de toque de toda a gente que está agora no Governo, na Assembleia da República, do PS, nas comissões parlamentares, é alijar responsabilidades. Raramente há uma atitude, está aqui um problema, sim senhor, está aqui um problema, vamos lá resolvê-lo, não é? Quando é que foi feito o encapsulamento? Se calhar foi feito em 2016, é que este de 2016 já foi há 7 anos.
E foi da altura em que o Governo criou um programa até para resolver os problemas. E não sabemos quando é que começou a infiltração da água, pode ser por aí. Públicos, o problema do ambiente. Não é uma coisa que se atire para as culpas do alarmismo ou daqueles que não querem receber a descentralização de competências. Há um problema, ou oxalá não haja. Oxalá não tenha correlação nenhuma, não é? Mas pode ter, é óbvio, e o que o Presidente da Câmara faz aqui em Setúbal, sendo da CDU, ou se fosse um do PS, ou se fosse um do PSD, tal como o do PS, não é? No programa da semana passada, não aceitou aquela tirada da Ana Catarina Mendes, da Ministra Ana Catarina Mendes, sobre a responsabilidade de irem fiscalizar as casas, e não aceitou bem, e eleito pelo PS. Este que é eleito, o André Martins, eleito pela CDU, faz a mesma coisa e está demonstrada a razão desta nossa posição. É que hoje, em relação à questão das condições técnicas e financeiras de transferências, todo o país, todos os municípios estão em sintonia. Só o Ivan Gonçalves é que ainda não percebeu isso. Não é? O mesmo está a acontecer em relação a outro tema que falámos aqui há pouco tempo, que é do aumento galopante das tarifas dos resíduos. A Associação Nacional de Municípios já está em cima disso e já está na posição que eu tinha aqui dito que era necessária. É preciso rever a lei de finanças locais e a repartição das receitas do Estado. É um tema que voltaremos. Já foi agarrado pela Associação Nacional de Municípios. Portanto, esta é a realidade das coisas e a gente não resolve nada negando os problemas. É um tema que voltaremos certamente com muita brevidade. Ivan Gonçalves, para terminar, imagino que ainda queira deixar mais alguma nota. Não quero só deixar uma nota porque o Manuel Pisco está a responder a coisas que eu não disse hoje. Aquilo que eu disse hoje nem foi uma atitude defensiva, foi constatar o óbvio. É que a CDU, desde o início deste processo, que tem sido uma força de bloqueio. Aliás, eu relembro, há cerca de um ano foi aprovado o Acordo de Centralização de Competências para os Municípios. Um acordo conseguido pela Associação Nacional de Municípios Portugueses. Foi subscrito pelo PS, pelo PSD, pelos presidentes de Câmara Independente e que teve o voto contra dos presidentes de Câmara da CDU. Aliás, há uns tempos houve até o Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, que colocou uma providência cautelar a propósito destas questões da descentralização. Quem foram os partidos que o suportaram nisto? O Bloco de Esquerda e a CDU. Portanto, quer dizer, que a CDU é contra a descentralização, acho que não é exagero nenhum, é uma evidência. Não, é contra a falta de condições da descentralização, não diga isso. De saúde, para dizer que, para criticar o processo de descentralização, enfim, é um salto político, só, não tem nada a ver com a vida das pessoas. E o Manuel Pisco só me veio, na questão do problema de saúde, do eventual problema de saúde, só me veio dar razão, porque começa a intervenção que faz, ou aquilo que disse, começa por dizer que há um problema porque há 5 casos de cancro naquele local e que o problema está relacionado com o ambiente, e para mais à frente dizer que não tenho a certeza que esteja relacionado, porque não tem, como nós também não temos, eu também não tenho, ninguém tem. Portanto, aquilo que me parece que é uma responsabilidade, porque é natural que as pessoas que têm problemas de saúde, que as pessoas que têm problemas que são sérios e que devem ser ouvidos, que façam esta correlação. Aquilo que é a nossa obrigação é depurar cientificamente e factualmente se esta correlação existe ou não, e não alimentar suspeitas que depois existem na opinião pública e que são usadas para todos os fins e que muitas vezes não têm adesão à realidade. Eu não tenho forma de saber se neste caso existe essa correlação ou não. E, portanto, aquilo que eu espero é que o Ministério da Saúde, que a Câmara Municipal, que as entidades competentes, a ARS, seja quem for, faça o apuramento dos factos. Acho que nós, enquanto políticos, fazermos esta ligação imediata relativamente a estes temas, enfim, não estamos a prestar um bom serviço, porque nós de facto não sabemos. E temos que avançar, Ivan. Muitos políticos aí no espaço público que usam estes receios, estes medos das pessoas para manipular os receios que possam existir relativamente aos mais variados temas. E, portanto, o tema é sério e aquilo que eu digo é, da minha parte, não contam com essa ligeireza com que o querem tratar. Agora, Ivan, temos que terminar. As autoridades têm mesmo que perceber o que é que ali se passa, obviamente. Certo. Ivan, você não sabe, eu não sei, nenhum cidadão comum sabe, mas se não houvesse uma correlação provada cientificamente, o governo não tinha lançado um programa para substituir as coberturas de amianto. Vamos a ver. Há uma causa de fundo. Nós andamos aqui a fingir que não existe. Não, foi lançado um programa de propósito porque há esse risco, está reconhecido. E não sou eu nem é você que o reconhece, são as instâncias científicas que o fizeram. Então, o problema existe.
E com isto passamos para um segundo tema. A Câmara Municipal de Setúbal concluiu esta semana o realojamento dos últimos. Desculpe lá, Francisco, só sem querer interromper, mas só para não ficar a ideia errada no ar. É verdade que cientificamente está provado que o amianto pode trazer problemas para a saúde, mas é em determinadas circunstâncias, não é sempre, não é porque nós temos uma parede com amianto que isso pode afetar quem está dentro do edifício. Tem a ver até com o grau de degradação do amianto. E, portanto, eu acho que nós também temos que passar esta ideia para a opinião pública de que não é apenas portar amianto, agora, que isto traz um problema. A obrigação do Estado, das autoridades, das câmaras é ir fazendo a remoção progressiva para não haver riscos. E isso, pelo que parece, está a ser feito. A minha questão não tem a ver com o facto do amianto ser perigoso. Tem a ver com, neste caso concreto, se ele está a trazer problemas ou não, e eu não consigo saber. É verdade que a questão de haver 5 casos de cancro não é normal. Pronto, isso aí é uma evidência para todos nós, mas aquilo que eu espero então é que o Ministério, que a Câmara, que façam um estudo, porque estamos todos a falar de um estudo que é de 2016, não é essa a informação que vem na comunicação social, mas se é 2016, então têm que fazer esse estudo rapidamente e perceber o que é que ali se passa. Bom, Francisco, não interrompo. Foi o ministro é que disse que o estudo era 2016, já lá vão 7 anos. Pronto, se o estudo é 2016 e se houve alteração, é preciso perceber o que é que se passa hoje em dia. É isso que eu estou a dizer. Agora, não vale a pena. É verdade que existe uma correlação entre uma coisa e outra, mas essa correlação que está cientificamente provada também, todos nós sabemos que só existem determinadas condições. E não vale a pena alarmar as pessoas para que achem que em todas as circunstâncias o amianto pode trazer problemas para a saúde. Passemos então agora sim para o segundo tema. A Câmara Municipal de Setúbal, dizia eu há pouco, concluiu esta semana o realojamento dos últimos 12 moradores da Quinta da Parvoíce, que fica na zona da Vila Maria, em Setúbal, à beira-rio. É considerado pela Câmara Municipal o último bairro de barracas do concelho. Era um problema que se arrastava há muitos anos e finalmente os moradores foram realojados, estes últimos numa residencial setubalense, até ser encontrada uma solução mais duradoura. E as casas abarracadas foram logo tapadas com tijolo e a entrada no bairro também vedada, de forma a que não exista uma reocupação antes daquela demolição e da terraplanagem dos problemas. Eu começava desta vez por Manuel Pisco, que foi autarca do Executivo durante muitos anos em Setúbal, agora é da Assembleia Municipal. É mesmo desta que ficamos sem bairros de barracas em Setúbal? Espero, neste momento é, né? Portanto, é de facto chegar a um ponto em que a gente pode dizer, neste momento não há bairro de barracas em Setúbal com o realojamento provisório, né? Daqueles últimos 12 moradores que estavam naquele sítio. E há um passo concreto que está dado, que é estas ações serem tomadas e serem consequentes. Portanto, com o cruzamento que foi possível fazer, e foi possível fazer isso por causa disso, de haver agora um plano de habitação no abrigo do PRR, com as habitações apoiadas e os custos reduzidos, naquele mesmo local vão ser construídas 200 casas de habitação. Eu não sei se vão ser todas ocupadas por aqueles que lá estavam, entretanto as soluções foram diversas que se foram encontrando, mas se não são para aqueles, são pessoas que estão carenciadas economicamente e que para lá podem ser alojadas ali em condições. E esta consequência é, há um desalojamento das pessoas, há uma limpeza de terreno, há um bloqueio e há já a contratualização da construção de 200 casas naquele local. Ou seja, pelo menos aquele sítio não vai ser um local de barracas no futuro, vai ser um local de habitações para pessoas viverem normalmente. Ora, esperemos é que, há tempos dizia que este país, apesar dos fracos recursos financeiros e económicos que tem, apesar de não produzir o suficiente para ser autossustentável, mas tem condições de não permitir que haja pessoas sem abrigo. É possível, isto não custa uma fortuna tão grande que não seja possível. Estas medidas que estão no PRR, habitação, que permitem a construção de casas para arrendamentos em termos confortáveis para as famílias, espero que o programa não seja inconsequente e que não pare assim de parar o PRR. Não? Isto não é alarmismo nenhum, é ter visto muitas vezes estas coisas acontecerem. Não é alarmismo nenhum. Politicamente, e isto tem que ser agora o alarme lançado para quem está agora no governo e para quem venha a estar a seguir, porque a sequência das políticas de um governo para o outro, sobretudo quando são de governos com as políticas diferentes, fica muito a dever à lógica, não é? Qualquer coisa tem que ser feita diferente ou deixar de ser feita porque era feita por governo anterior. Isso tem acontecido muitas vezes e é uma falta de cultura política democrática que nós temos no nosso país. Portanto, se as condições se mantiverem, nós
num quadro em que a habitação tem os arrendamentos especulativos todos em altíssima, completamente injustificável, em que o preço das casas já construídas está numa inflação tremenda, e o governo entende que não pode mexer no mercado, o sacrossanto mercado é que vale tudo, e portanto não quer regular o mercado do arrendamento nem o mercado da construção imobiliária. Não sendo assim, é muito importante que um programa de apoio social a pessoas com mais carenciadas, que cada vez são mais, nós já estamos quase com metade da população em situações de dificuldade económica. Não é pouco. 40 e tal % da população. Não é pouco. Isto é muito. Portanto, que na parte da habitação haja continuidade para este programa é muito importante. Esperemos que este momento simbólico, digamos assim, que agora que se está a viver em Setúbal com no fecho das barracas, tenha as suas consequências em termos de futuro, em que não volta a haver mais barracas, e isso depende da situação económica geral e depende das migrações controladas ou não controladas. Depende da dificuldade das pessoas, não depende do facto de haver ou não haver casas só. Esse é o problema menor, não é? Depende das condições económicas e sociais em que as famílias vivem, em que o país está. Isso é que é o problema de fundo. E agora vamos ver se a gente fica com o problema resolvido em Setúbal por muitos e bons anos. Isso é bom, e se for em Setúbal e em Almada e no Seixal portanto, nas outras terras todas, é essa a obrigação da política, dos que fazem política, dos que estão no governo, dos que estão na Assembleia e dos que estão nas câmaras e nas juntas de freguesia. Mas e aí ninguém se nega a esse esforço, não é? Não venham cá dizer agora, mas eu admito o espaço já, e deixo para o Ivan Gonçalves a seguir dizer imediatamente, o mérito é do governo que fez o PRR. Sim, senhor, eu dou-lhe esse mérito. Fez o PRR Habitação. Sim, senhora, fez o programa na Mais Habitação, né? Acho que é assim que se chama o programa. Mas está bem, pronto. Mais Habitação. Dou-lhe esse mérito todo. Sim, podemos passar efetivamente para o Ivan Gonçalves. Este problema da Quinta da Parvoíça andou a ser empurrado, arrastado, mas foi por empurrão da Câmara que a Segurança Social assumiu responsabilidades, e só depois, quando houve meios financeiros no PRR Habitação, é que ele se veio a resolver. Porque toda a gente fugiu do problema, andou ali muitos anos a ser arrastado, com a Câmara sozinha a batalhar nisto. Passamos mesmo para Ivan Gonçalves, e eu fazia aqui este enquadramento para uma perspectiva de resposta, olhando para este caso em Setúbal, que será um marco no caso do Conselho de Setúbal, mas o Ivan Gonçalves também conhece muito bem o Conselho de Almada, onde é autarca há muitos anos e agora é Presidente da Assembleia Municipal. Eu confesso que não conheço com suficiente pormenor, mas imagino que esteja também nesta fase de estar quase a declarar o fim das barracas no Conselho. Gostava que nos dissesse qual é o caso do Conselho de Almada, por um lado, e por outro que nos dissesse também, na sua opinião, quem é que tem o mérito de chegarmos a este ponto, de estarmos agora a falar em deixar de haver barracas em concelhos inteiros, como será o caso de Setúbal. Bom, eu acho que o Manuel Pisco faz aquela técnica de desarmadilhar preventivamente aquilo que os outros vão dizer, e o Manuel Pisco até sabe. Então era isso que ia dizer, não era? Então era mesmo isso que ia dizer, não é? Não, o que eu ia dizer é o Manuel Pisco acusa-nos sempre, acusa menos o Paulo Ribeiro do que a mim, mas acusa-me mais a mim de defender sempre o Partido Socialista, mas pelo meio acaba sempre a atribuir todos os méritos, tudo o que é feito de bom em Setúbal, à Câmara Municipal. E, portanto, eu também posso começar a retribuir esse desarmadilhamento relativamente à apreciação de tudo o que a Câmara Municipal de Setúbal faz. Mas bom, eu neste caso nem ia, até porque essa é uma discussão que nós já temos tido ao longo das últimas semanas sobre aquilo que o Governo tem feito nesta área, e acho que também isto é como diz o povo, a água mole em pedra dura, tanto dá até que fure. Portanto, o Manuel Pisco já está, não diria que rendido, mas pelo menos já reconhece ou concede que dos últimos governos, este governo do Partido Socialista foi mesmo que mais atenção deu ao tema da habitação, e é o primeiro que, não resolvendo todos os problemas, mas é o primeiro em muitos anos que tem políticas efetivas para resolver o problema da habitação e para acabar com a habitação indigna. E, portanto, esta... Ivan, desculpe lá, só um toquezinho para aquecer o seu argumento. Não teve políticas, foi dinheiro.
que a União Europeia para cá mandou. Teve o PRR, os outros não tiveram. Os primeiros programas que este governo lançou foram ainda antes de haver PRR, foi antes de haver pandemia. Nessa altura nada aconteceu. É desse tempo, é a lei de base da habitação, é desse tempo, mas enfim, mas nem era. Eu a seguir até ia dizer que esta é uma boa notícia. E essas coisas todas que o Ivan está a dizer resolveram zero. Não resolveram zero. O que nós temos é um problema que está a crescer e que, se não existissem as medidas que o Estado e que o Governo têm vindo a tomar, provavelmente estaria muito pior do que está hoje. E também é preciso dizer que parte deste problema tem a ver com o sucesso económico do país, que é essa parte que o PSD também não quer reconhecer. O facto de Portugal ser hoje visto como um destino turístico dos mais atrativos da Europa, o facto de Portugal ter uma economia que é das que mais cresce na Europa, o facto de também estarmos a atrair muita mão de obra, e esse era outro problema que nós aqui também temos em Almada, e eu já lá iria, mas tudo isso faz com que a medida em que nós temos resolvido, nós o país, tem procurado resolver este problema, o país e as autarquias genericamente, não está... apesar de ir mitigando o problema, não está a resolver por completo. Porque há uma coisa que eu também acho que todos nós sabemos. Se voltássemos à situação económica que tínhamos em 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, provavelmente não tínhamos esta crise na habitação, porque o preço das casas era muito mais barato, mas enfim, tudo por maus motivos. Porque as pessoas estavam a entregar casas ao banco, porque do ponto de vista do turismo também não tínhamos a aceleração que temos hoje, enfim, tudo isto que já todos sabem. Onde eu quero chegar é que acho que a questão da demolição destas barracas é óbvio que é uma ótima notícia para o distrito. O Manuel Pisco já fez o favor também de dividir os méritos pelas várias instituições, pelos vários órgãos de poder e, portanto, nem sequer o vou fazer. Acho que é uma boa notícia, é preciso continuar. Acho que todo o país falhou nas últimas décadas relativamente a este problema, os governos e, em parte, também as autarquias, porque muitas delas se responsabilizaram deste tema, com o argumento que era um tema que só dizia respeito ao Estado Central, e aí podíamos voltar ao ponto inicial em que as autarquias da CDU continuam fixadas nessa forma de gerir este tema, mas enfim, acho que devemos ultrapassá-lo. Relativamente à Almada, a Almada tem um problema que, lá está, que podíamos dizer, por inércia durante décadas foi feito muito pouco, desde os últimos PERs foram construídas muito poucas habitações e tem alguns bairros ainda de habitação precária, e a intenção deste Executivo, obviamente, é acabar com estes bairros. Agora, de facto, Almada está muito próximo de Lisboa. Portanto, aquilo que temos vindo a assistir nos últimos tempos mais recentes é também a chegada de muitos trabalhadores que vêm para o nosso país com um fluxo que não deixa de ser elevado, porque o país tem uma grande necessidade de mão de obra também em virtude deste aquecimento da economia e, portanto, tal como acontece em Lisboa, em alguns locais onde existem concentrações de pessoas em habitação indigna, eu não diria em Almada, o caso não é óbvio que não é sequer semelhante, mas a proximidade a Lisboa também faz com que haja muita gente que vindo trabalhar para Lisboa, para toda a área metropolitana, acaba por vir trabalhar muitas vezes atraída por falsas expectativas, acabam por vir trabalhar e depois para vir morar em condições que não são dignas. E, portanto, aquilo que o município tem estado a fazer, e é o que tem que fazer, é não só, como falávamos a semana passada, ir fiscalizando estas situações, ir atuando e também construindo casas e aproveitando este PRR e o facto do Governo ter inscrito a habitação como uma das prioridades principais do PRR, se não a maior prioridade do PRR, e, portanto, é isso que está a ser feito. Agora, se estamos próximos de acabar com a habitação indigna em Almada ou na área metropolitana de Lisboa, enfim, não sei, eu gostaria de achar que sim, não tenho a certeza absoluta, porque aquilo que nós vamos assistindo em alguns bairros é que se vão demolindo habitações precárias e noutro ponto vai-se construindo, e portanto há aqui um certo jogo de compensação que é preciso evitar e em que as autoridades têm naturalmente que atuar, mas têm que dar resposta também, porque estas pessoas precisam ter uma habitação digna para viver.
E para terminar, Paulo Ribeiro, além de autarca em Palmela, é também residente em Setúbal. Começava por perguntar-lhe se também comprova, também partilha da ideia de que é mesmo dos últimos, ou neste caso do último bairro de Barracas que está a ser eliminado em Setúbal, e por outro lado, como é que reparte os méritos desta política, digamos assim, ou destas realizações? Este problema da Quinta da Parvoíce foi um problema que demorou demasiado tempo, até porque inicialmente as autoridades procuraram negar a existência daquele bairro. Aquilo era um pouco escondido, mal se via, e portanto, nomeadamente a autarquia, eu lembro-me de frequentemente negar a existência daquelas barracas que ali estavam. O que é um facto é que elas existiam, e pior do que existirem, foram-se multiplicando. Pronto, mas a seu tempo a autarquia percebeu que afinal as barracas que não existiam, afinal existiam mesmo, e não eram só uma acusação infundada da oposição, e começou a resolver o problema. E, portanto, deste ponto de vista, pelas notícias que temos, bem, no sentido de realojar as pessoas e de evitar o acesso e a proliferação de novas barracas. Porque isto agora é que é importante, é o realojamento das pessoas. Sabemos que há estas 12 pessoas que estão provisoriamente numa pensão, mas esperemos que a breve texto possam ter a sua habitação. Para já, o que é importante não só é construirmos mais habitação, é efetivamente termos um parque habitacional que possa estar à disposição das pessoas, mas simultaneamente evitar que naquele local, na Quinta da Parvoíce e em outros locais, por parte dos serviços da autarquia, haja ou exista uma fiscalização que evite o crescimento de o nascimento de novos bairros de barracas, ou de uma barraca que seja, porque isso depois também é uma tendência que se vai verificando em certos descampados, que as pessoas, quer dizer, que os serviços públicos, neste caso as autarquias, vão deixando abandonados e fazem com que cresça esta atividade. E, portanto, era importante que tivessem esse cuidado de fiscalizar, de evitar o crescimento e aparecimento de novos bairros desta natureza, e para que não possamos voltar a dizer daqui a uns tempos que temos um novo bairro de barracas, seja na Quinta da Parvoíce, seja num outro local do concelho. E quem diz o concelho de Setúbal diz outros quaisquer concelhos do distrito de Setúbal e até do país. Por exemplo, em Almada há a questão do segundo torrão, como sabemos que é uma questão complexa e que deve ser rápida, deve ter-se ir para o terreno, resolver o problema, porque nós ali estamos a falar também de pessoas que vivem em situações absolutamente indignas, e que importa resolver. Acima de tudo, o que é importante é que, mais do que anunciar medidas, programas, políticas, apresentar PowerPoints, haja efetivamente uma política que atue do lado da oferta, incentivando a oferta, mas simultaneamente também do lado da procura, ajudando quem necessita e que não tem capacidade económica para aceder à habitação ao preço a que ela está. Porque, de facto, Paulo Ribeiro, para terminar, temos assistido a uma série de... Para terminar, que ainda temos aqui mais um tema. Mas que não resolvem problemas nenhums. Obrigado, Paulo Ribeiro. Faltam já só 10 minutos para o final do programa, um pouco menos, e passávamos para o terceiro e último tema, que é de Palmela. O presidente da autarquia, Álvaro Amaro, reuniu esta semana com o ministro da Administração Interna e obteve uma garantia de que a construção do novo posto da GNR do Poceirão é para avançar. Eu começava por Paulo Ribeiro,
não apenas por ser autarca de Palmela, mas também porque há pouco dizia e tem dito repetidamente que os autarcas da CDU têm como postura colocarem-se do lado contrário à administração central, numa posição de reivindicação, a apontar a responsabilizar o governo pela falta de concretização no terreno. Neste caso, o que temos aqui é uma postura diferente. Aliás, Álvaro Amaro tem feito passar a imagem ao longo dos anos de que é um autarca que procura colaborar e envolver a administração central e que tem conseguido até resultados. No caso do Centro de Saúde do Pinhal Novo, o posto da GNR em Palmela, agora este posto da GNR no Poceirão. Reconhece que neste caso de Palmela, de Álvaro Amaro, aquilo que estava a dizer dos autarcas da CDU não se aplica? Sabe que aqui a imagem parece que é uma coisa, mas nem sempre é. Por acaso, no caso do destacamento territorial de Palmela, ainda não foi no tempo de Álvaro Amaro, ainda era a anterior presidente. Aliás, como eu costumo dizer, eu acompanhei bem esse dossiê, estava na altura no Parlamento e acompanhei isso de perto com o ministro Miguel Macedo, que dizia sempre com muita piada que no caso do destacamento territorial de Palmela da GNR, do quartel, foi ele deve ser dos poucos casos em que o ministro lançou a obra, fez a obra e inaugurou a obra e, mais importante, pagou a obra, porque também estávamos habituados a que o governo não pagasse. Mas, neste caso, e o destacamento territorial de Palmela, da GNR, lá está, com um quartel com belíssimas instalações. No caso do Poceirão, o posto territorial do Poceirão tem de facto condições indignas. Há um posto pior no distrito, ainda recentemente lá estive e pude voltar a constatar o que já tinha constatado anteriormente, que é o posto territorial da Moita, no centro da Moita, mas o posto territorial de Poceirão é igualmente digno e merecedor de obra. E, portanto, em bom rigor, ainda recentemente, nós falávamos nisto em reunião de Câmara, na altura ainda não tinha havido a reunião, aliás, a reunião tinha sido desmarcada pelo Sr. Ministro, e há este compromisso de que a obra comece a ver, ou pelo menos a luz do dia, que este ano ainda se possa incluir a verba no orçamento e em outubro ser lançada a empreitada. Paulo, tem que terminar para ficarem também uns minutos. Que assim seja, só por uma razão muito simples, e só queria terminar com isto. Em Palmela também se está à espera da Unidade de Saúde Familiar de Quinta do Anjo. A Câmara Municipal diz que tem tudo pronto. O Governo, ainda há pouco tempo, em resposta aos deputados do PSD, dizia que estavam à espera da Câmara e que a Câmara tinha que concorrer a uma dos concursos de abertura do PRR, e o Sr. Presidente da Câmara, em Estado por mim, disse-me que não há nenhum concurso de abertura, não há uma abertura para a Unidade de Saúde Familiar de Quinta do Anjo. Portanto, espero que, no caso de Poceirão, espero que isto se torne realidade e que este desencontro entre a Câmara e o Governo não se verifique e que tenhamos finalmente o posto territorial do Poceirão da GNR. Passamos para Ivan Gonçalves. Do que conseguiu apurar deste caso, o que é que nos quer dizer, Ivan? Eu acho que é uma boa notícia. Aliás, o Setubalense já na notícia que dá esta semana espelha aquilo que é grande parte da questão sobre o tema. É um investimento do Governo do Partido Socialista, obviamente que uma reivindicação das populações e dos autarcas, mas é um investimento do Governo liderado que é suportado pelo Partido Socialista. É um investimento de quase 2 milhões de euros neste posto e, portanto, eu diria que é uma ótima notícia para os habitantes do Poceirão. Ivan, 1.600.000.
Sim, exatamente, 1.600.000, quase 2 milhões de euros, certo? Arredondando para cima, mas 1,6, certo? É o IVA, Tem razão, Paulo, obrigado pela correção. Eu não tinha o número na cabeça, tinha ideia que era mais de 1,5 milhões de euros, não sabia exatamente, mas é 1,6, tem toda a razão. Mas é 1,6 milhões de euros. Eu acho que, independentemente disso, é uma obra que faz falta e, portanto, é uma boa notícia e acho que está de parabéns o Governo do Partido Socialista, o Sr. Ministro, e, portanto, agora é esperar que se concretize o mais rapidamente possível. Como dizia o Paulo, claro que o Paulo diz na expectativa de que não se concretize para poder criticar o Governo do Partido Socialista, não é essa a minha visão, espero que se faça o mais rapidamente possível. E para terminar, Manuel Pisco, também o que é que tem a dizer sobre este caso? E é mesmo uma conquista do autarca? Sim, ou os autarcas, eu nunca vi nenhum autarca, seja do CDU, seja do PS, seja do PSD, seja de partido for, seja independente, nunca ouvi ter falta de diálogo com o governo. Tenho visto muitos governantes e muito governo que não ligam nenhum aos autarcas. Não é? Isso é que nós temos constatado ao longo do tempo, mas agora parece que a força das circunstâncias e também por causa desta coisa de descentralização somos obrigados mesmo a conversar. E agora que há dinheiro do PRR, temos que conversar e fazer coisas. Portanto, há pouco, em relação à Quinta Previça, o André Martins está de parabéns. Na Câmara de Setúbal está aquele problema prometido de resolver e está em andamento. Agora aqui é o Álvaro Amaro que conseguiu o compromisso do Ministério da Administração Interna. Este ministro ainda não deu provas de que não cumpre os seus compromissos, não é? Muito menos do que outros, que já prometeram muito e fizeram pouco, mas este ainda não teve essa oportunidade e, portanto, o Álvaro Amaro também está de parabéns com o resultado deste compromisso para ter um posto da GNR. Porque também são as autarquias, que eu lembro, o Comando Distrital da GNR em Setúbal está há décadas, não é agora nada a ver com quem está na Câmara agora, há décadas, instalações que deveriam ser provisórias, apoiadas pela Câmara, enfim, e fazem daquilo tipo de coisas. Agora, orçamento para um quartel decente é que nunca mais aparece, não é? Agora, diálogo dos autarcas para resolver problemas é mais uma evidência de que está sempre, agora sim haja na sequência do diálogo os meios para o resolver. Parabéns ao Poceirão e a Palmela e ao Álvaro Amaro. E com isto... E ao Governo, é verdade. Também os parabéns ao seu Ministro da Administração Interna. Não é preciso dizer, é que os autarcas da CDU ainda se vão render à descentralização, percebem que essa é uma boa forma de aparecer na fotografia quando o Governo resolve os problemas dos seus territórios. Você parece é mais inteligente do que isso para estar sempre com esse argumento. Mas não fica isso. A gente não quer opor-se à descentralização, quer evitar uma descentralização mal feita que prejudica as populações. Isso é que nós não queremos. E, portanto, os meios têm que vir do Estado para cá. Diga-me quantos técnicos, só para deixar o bichinho na sua cabeça a pensar até para as quantos técnicos da Administração Central vêm com as competências que vão transferidas para as câmaras? Pense nisso. Virá algum? Ou temos de duplicar o recrutamento para depois ter o exercício das funções com competência técnica asseguradas cá em baixo? Esse é um pequeno pormenor. Pense nisso e depois das férias dê a resposta. Depois falamos, com certeza. Boas férias para todos, que eu acho que agora vai haver interregno, mas isso é o moderador que compete dizer, não é? Ainda temos programa até ao final deste mês, ainda não é a altura de nos despedirmos dos ouvintes. Então foi mal entendido. Vamos ter programa até ao final de julho. Será que mais férias judiciais? Eram de vez e meio. Não. Vamos até ao final do mês, aos sábados às 11 da manhã e depois com repetição aos domingos às 2 da tarde, e depois no mês de agosto é que fazemos uma paragem para férias. Fica já essa informação aos ouvintes, mas ainda voltamos a recordar e a relembrar mais no final deste mês. Aproveito para desejar uma boa semana a todos, incluindo aos ouvintes naturalmente, e encontramos-nos de hoje a 8 dias. Política Local. Manuel Pisco, Ivan Gonçalves e Paulo Ribeiro analisam a atividade municipal na região. Política Local. Política Local. Política Local.